Finalmente a gente soube da origem do It e muitos detalhes importantes pra gente discutir, inclusive sobre essa ambiência que tem ali em Derry. Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto episódio da primeira temporada de Bem-vindos a Derry. Eu gosto que esse episódio ele traz contextos importantes tanto pro evento desse ciclo que a gente tá acompanhando, mas também já constrói uma camada pra próxima temporada, que seria, né, o ciclo de 35, e aí, como eu falei, a gente vai discutir todos os detalhes com spoilers nesse vídeo aqui, então fica aí avisado. E lembrando, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem, e eu tô falando semanalmente de Derry aqui no canal. Como eu falei, né, a gente finalmente teve o contexto da origem do It, e uma das coisas que eu vinha falando nos vídeos anteriores era para vocês prestarem atenção, principalmente com relação ao contexto indígena da cidade, porque aqui, né, através do Shining, do Dick, a gente conhece a história do Galo, ou Galu, desculpa se minha pronúncia estiver errada, que seria essa entidade, né, que representa o It e que ele caiu ali na cidade, mas que essa estrela cósmica, ela também é uma forma de proteção contra essa entidade, tanto que é muito interessante a gente observar, né, quando eles falam sobre esses 13 pontos que eles colocaram, pedaços da estrela, dessa adaga, né, que fica no entorno de Derry, e com isso acaba dando esse contexto, né, do porquê as coisas acontecem ali em Derry, até como se fosse, né, uma barreira de proteção para que a coisa não engrandecesse, não crescesse, não saísse dali, porque a gente viu que conforme ele ia se alimentando, né, do medo das pessoas, ele ia se fortalecendo. E eu acho que também é muito importante o contexto que eles acabam trazendo sobre como a própria humanidade desrespeitou as leis da natureza, né, então muito da força do It também veio dentro desse contexto da humanidade explorar terras que eram de povos originários e que por eles mesmos saberem dessa entidade existia uma certa distância, e eles tentaram avisar, né, as pessoas que foram chegando, mas que não foi o suficiente. Então ele acaba trazendo também esse contexto de exploração que eu acho extremamente importante, justamente num episódio que ele constrói tão bem tanto o evento que a gente vai ver, né, agora em 62, mas principalmente o contexto de 35, porque a gente já tem menções, e eu acho isso muito interessante da série, como narrativamente, apesar da gente falar de uma antologia, né, a gente vai ter personagens novos, talvez a gente veja, sei lá, alguém novinho na época de 35, por exemplo, aquela enfermeira de Juniper Hill, ela me chama muita atenção, e do jeito que ela é com a Lily, né, eu não acharia nada difícil de, numa segunda temporada, ela ser uma das crianças que passaram, né, o que as crianças estão passando nesse novo ciclo, até porque lá no episódio anterior a gente tem que lembrar que ela deu aquela pulseira de proteção pra Lily, e eu até falei que com certeza uma das crianças que não vão morrer seria a Lily, porque ela já tinha tanto a tartaruguinha ali do Matt quanto a pulseira, né, da enfermeira, e ela tem uma ambiência curiosa também, né, quando conversa lá com a Lily nesse episódio, sobre esse contexto de ter seus amigos por perto, fazer bons vínculos, que é algo também construído ali nos filmes de It, né, e talvez já dedurando ali pra gente, né, algo que ela passou ali no ciclo de 35, porque ela acaba trazendo essa construção do ciclo de 35, e ela toca num ponto muito importante, porque ela fala que lá nos anos 30 tiveram crianças que sumiram também, mas que as pessoas tinham associado isso à Grande Depressão que teve nos Estados Unidos. Essa depressão que ela cita foi uma crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos em 1929 e que começou a normalizar ali em 1940. E aí muitas pessoas empobreceram mesmo, a taxa de desemprego foi enorme, e ela dá o contexto aqui falando que eles associaram que algumas crianças meio que fugiram de casa para não ser um fardo devido a essa pobreza grande, né? E é interessante porque quando a Rose, ela começa a também falar da origem da família dela, né? Eles falam sobre como eles eram riquíssimos, né? As terras que possuíam e tal. Não sei se conecta de alguma forma, né? Principalmente quando ela tá falando de ancestralidade ali. Mas o que eu quero dizer é que trazer esse contexto da depressão... Vocês lembram que no vídeo anterior eu tinha dado um contexto sobre por que as pessoas esquecem do que elas passaram ali em Derry por causa da relação do Shaw e da Rose? E uma das coisas que eu falava é que It, né, a entidade, ela também funcionava como essa ambiência que existe ali em Derry. Então,
do fato da cidade ser mais violenta, né? Só que ao mesmo tempo é interessante porque eles acabam trazendo algo muito forte que de fato aconteceu, politicamente até falando, né? Pra situar esses ciclos. Então, por exemplo, aqui no Black Spot, especificamente, ele também tem essa construção, porque lembra que eu tinha falado lá no primeiro episódio que a gente vê na rádio falando sobre bombas atômicas? Nesse episódio eles constroem isso mais ainda. Eles falam sobre mísseis que chegaram ali na base. Também tem um momento na escola que as crianças estão aprendendo sobre como se proteger de bomba atômica por causa desse contexto de Guerra Fria dos anos 60. Então é muito interessante mesmo como a série ela vem construindo isso narrativamente para trazer também esses ciclos de It. Apesar da gente ter o contexto de origem aqui e ser algo cósmico, né, ser uma entidade, ainda assim tem uma questão pé no chão, né, por esses momentos históricos. E outro contexto que eu acho muito importante também de construção do It, do Pennywise e de uma forma geral, é a gente ver a foto das crianças que a gente claramente viu na revelação que eles conseguiram revelar os fantasmas no final do episódio anterior. E aqui, quando eles vão mostrar pro Bowers, ele não vê nada, não tem contexto ali na foto. E isso se dá porque as pessoas que elas não são impactadas, né, pela entidade, pela coisa, elas não veem. E aí complementa mais ainda o que a enfermeira falou para a Lily, né? Quando ela sai ali de Juniper Hill, que ela fala que as pessoas elas só acreditam naquilo que elas veem. E ela incentiva, né, que a Lily acredite na realidade do que ela viveu. De novo aí, ó, eu acho que essa mulher, ela foi uma das crianças dos anos 30. Talvez junto com o Daniel, né, já que a gente tem o contexto aos olhos dele e também, né, do Dick ali com o Shining dele. Inclusive, que cena, hein, meus amigos? Que cena. E falando no Bowers, né, ai, gente, que homem detestável, mas eu gostei de como a Charlotte peitou ele, né? A gente descobre mais sobre ela, a gente vê que ela era do movimento e que muito, né, deles serem transferidos pra lá. Lembra que eu vinha falando sobre como eles estavam construindo a história dela? Aqui a gente já tem algumas revelações, né, como o fato dela ter sido presa. O próprio marido dela, o Major, ele fala que ele não poderia lidar de novo com o fato dela ser presa e que o que ele estava fazendo lá era extremamente importante, então que ela ficasse um pouquinho mais na dela, né, não se envolvesse tanto politicamente ali com as questões da cidade, mas a gente vê que não é o que acontece, porque ela vai ajudar o Hank e a gente finalmente descobre o contexto, né, do porquê ele não falou que estava envolvido ali com as coisas das crianças, porque ele estava em um affair com uma mulher branca casada e que isso traria inclusive complicações para ela, a ponto até dele questionar se o marido não iria bater nela, né? E que ele estava aceitando ali um meio termo, tipo responder em liberdade, já que inibiram direitos que ele tinha e que a Charlotte está disposta a brigar por ele. Achei uma dupla incrível, realmente adorei. E eu gosto das intervenções da Charlotte, porque ela, de novo, né, eu já tinha falado isso em episódios anteriores, ela como é recém-chegada ali em Derry, a gente vê muito a percepção da estranheza da cidade aos olhos dela, né? Então eu gosto como ela movimenta algumas coisas, seja, por exemplo, na relação do marido com o filho, a ponto deles irem pescar, e começa a conectar, né, aspectos que eu tinha falado sobre ele ser um homem sem medo, mas de como seria o envolvimento dele a partir do que o filho tá passando, né? Inclusive a gente viu o Pennywise ali olhando ele na janela. Gente, essa cena tenebrosa, talvez não mais tenebrosa que a cena da Marge. Gente, desde lá do primeiro episódio, vocês lembram que eu tinha falado, ó, presta atenção nisso aqui, que ela falava que os óculos deixavam ela com os olhos esbugalhados, que ela não gostava. E aí, o que ela passa nesse episódio, gente, que agonizante! Pra mim, eu acho que foi uma das cenas mais fortes, assim, até por envolver o olho, né? E é interessante porque também é um contexto que vem lá da aula, né? Que eles falam muito sobre instinto de sobrevivência. Inclusive, né, as crianças, elas chegam numa boa conclusão a partir do Will, porque ele é todo da ciência, né? Falando que a coisa, muito provavelmente, gostava que eles sentissem medo para depois comer eles, e de fato é um negócio que o It faz, né? Ele quer comer suas vítimas, só que o medo é justamente para ter esses feromônios do medo e tal. E aí lá na escola
também tem esse contexto narrativo falando sobre como as criaturas, né, elas têm seus instintos de sobrevivência. Então eles dão exemplo ali da bactéria que esbugalha o olho do caracol, e é um negócio que a Marge sente nojo ali, e no final é exatamente o que acontece com ela, e ela tenta, ai gente, ela tentando arrancar os olhos, pelo amor de Deus, e a escola inteira agora achando que a Lily tentou furar, né, claramente o olho dela, já acho que a menina é louca. Nossa, gente, que agonizante, que agonizante. E outro detalhe que eu não posso deixar de falar é das crianças com o remédio da Lily falando, é o remédio que minha mãe toma quando ela quer ficar calminha. Gente do céu, às vezes It, ainda mais nesse contexto, né, dos anos 60, consegue ser pesado. A gente fala muito dos anos 90, né, e dos anos 2000, da liberdade, né, que tínhamos, mas meu Deus do céu, essa do remédio foi muito pesada. E outra coisa que eu não posso deixar de falar também é sobre essa cabana que o Dick consegue ali, né, com o Shaw, porque ele fala, qualquer coisa que eu puder fazer por vocês, eu faço. E ele fala, eu queria um lugar melhor, né, pra mim e pros meus companheiros. E aí tem essa cabana, que inclusive eles falam, né, que dá pra ter uma cozinha ali, que é algo que geralmente não tem e que é isolado. E é um momento também que o Dick tem ali uma visão. Então é uma forma também de construção minuciosa e narrativa que a série vem trazendo. Gente, eu estou realmente muito satisfeita. Eu acho que assim, tem algumas coisas nesse episódio, sendo bem sincera com vocês, que eu não curto tanto. Eu acho que a parte que eles contam da origem, até por ir por um tom mais místico e etc, tem algumas coisas até da personificação do It em alguns momentos dessa história de origem que eu achei mais ou menos, achei que parecia uma série um pouco de baixo orçamento, vou ser bem sincera aqui, e me tirou um pouquinho, assim, sabe? Mas aí, assim, gente, é muita forma que eu assisto terror. Pra mim, o terror, ele é muito mais aterrorizante. Lógico, tem momentos de susto. Eu tomei um sustão ali quando o Will é quase afogado, né? Que ele vê o pai dele queimado do avião. Mas o terror, pra mim, ele é muito mais funcional no imaginário. Então, quando eu vejo, tipo, essas cenas fortes, pra mim é muito mais sobre o quão forte é a cena e o quanto que dá agonia, tipo a da Marge, do que exatamente a personificação em si. Então, algumas personificações ali que a gente vê na história, que o Dick tá vendo aos olhos do Teniel, eu não curti tanto certa caracterização, coisa assim, então são coisas que me tiram um pouquinho. Mas, em contexto narrativo, tanto esse quanto o episódio anterior, eu acho que ele é um dos mais importantes, porque é isso, ele conta a origem do It, ele traz o tom que a série tem, que é um negócio místico, mas ao mesmo tempo ele é muito complementar a coisas reais que aconteceram. A gente tem um entendimento maior do porquê Derry, né, é assombrado dentro desse contexto da adaga, e também uma intensificação de como tem piorado, né? Porque a gente vê tanto o Shawn falando em determinado momento que o ciclo tá pra acabar, e aqui a gente já tá na metade da série. E, né, eles falam sobre os dutos, né? Sobre ter que investigar mais os dutos. Tem o contexto também do Dick ter falado que não era pra coisa saber que eles sabiam, né? Então eu acho que tanto o terceiro quanto o quarto, eles são muito complementares em questão de importância ao que a gente tá acompanhando aqui. Eles são essenciais pro restante do que a gente vai ver. O próximo episódio foi o último que eu vi pra entrevistar o elenco, né? Então a partir dele eu acho que a gente consegue teorizar um pouquinho mais as coisas que assiste. Apesar, né, que tem o prelúdio também, caso vocês queiram ler. Esses contextos que a gente vê, né, dos ciclos, tanto de 62, de 35 e da siderúrgica em 1908, eles são prelúdios que existem no livro, tá? De It, a Coisa. Então vocês mesmos podem ler também se quiserem. Não sei se eu já falei isso aqui em algum vídeo, mas enfim, está falado agora. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu acabei não falando aqui? O que vocês estão achando da narrativa? Eu vi que tem algumas pessoas que não estão gostando tanto da série, quero entender um pouquinho mais, porque eu particularmente tô gostando, viu? E agora que anunciaram que eles vêm pra CCXP, muito provavelmente a gente vai ter anúncio aí de confirmação da segunda e, quiçá, né, também terceira temporada. Que o Baran Bodar, sim, criador de Dark, está envolvido, devo dizer aqui, pelo que eu investiguei nas redes sociais dele. Quem me acompanha lá sabe, né? O homem entregou mais do que devia. É isso, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!